entender o que está lá naqueles contratos, faz uma leitura e traz para o pleno uma leitura do que foi apresentado pela gestão e aponta para o Conselho algumas pistas para que o Conselho decida sobre a continuidade ou não dos convênios, sobre a continuidade ou não das ações que são apresentadas para o Conselho Fiscal. E é para isso que a gente precisa ter no Conselho Fiscal gente que consegue olhar para o SUS, dizer, é esse SUS que a gente quer, e olhar para os papéis e ver, é isso que os papéis estão nos mostrando que o Executivo está fazendo. É para isso, para fazer essa tradução e trazer para o Conselho isso mais ou menos mastigado, que eu estou querendo estar lá. Obrigado. Boa noite, meu nome é José Augusto, eu sou funcionário da Secretaria de Saúde do Hospital Mário Gatti, agora Rede Mário Gatti, há mais ou menos uns 30 anos, eu já perdi a conta. Eu sou médico sanitarista e clínico. Nos últimos anos tenho atuado principalmente como clínico na ponta, nos hospitais Mário Gatti, no Hospital Ouro Verde e no HC também. Mas eu sou sanitarista de formação, especialista em saúde pública, especialista em gestão e trabalhei muitos anos na gestão. Na Secretaria de Saúde eu trabalhei nas áreas de epidemiologia, informação em saúde, planejamento em saúde e, mais recentemente, na área de auditoria. Eu acho que essa experiência e meus conhecimentos podem ser úteis para ajudar a destrinchar os números e os dados da gestão, tanto da Secretaria número 1, quanto da Secretaria número 2, que é a Rede Mário Gatti. Uma das minhas preocupações principais, que acho que o Ney já colocou, é com o processo de terceirização, privatização e precarização do trabalho que está acontecendo, que aconteceu de maneira acelerada no Ouro Verde e que começa a acontecer também no Mário Gatti. Nesta última gestão, eu estava como conselheiro local do Ouro Verde, representando os trabalhadores, e por essa delegação participei também da comissão permanente daqui do Conselho Municipal para gestão hospitalar de urgência e emergência, quando tivemos oportunidade de trabalhar vários assuntos, em especial um levantamento dos dados da assistência hospitalar nos anos de 15 a 19, que mostrou uma série de informações interessantes e úteis para a formulação de políticas. Eu acho que é isso. Boa noite a todos os presentes, em especial aos novos conselheiros eleitos. Meu nome é Adriana, eu sou do concurso de 97, comecei na enfermagem no SAMU de Campinas até 2021, que por ocasião de um problema de saúde eu fui remanejada, mas permaneço na Rede Mário Gatti. Então me vejo razoavelmente habilitada, porque não só sou profissional, atuante há 27 anos, como também sou usuária. Sou usuária porque moro na região e também pelo meu procedimento, que foi muito específico, e eu fiz a cirurgia toda pelo SUS e pelo Mário Gatti, que é uma cirurgia nada muito simples. Então, sei o quanto é importante você ter este norteamento, fazer esse balizamento, enquanto usuário, o quanto é difícil você precisar de um contrato que ele seja agilizado para uma aquisição de um equipamento específico para a sua utilidade, para a sua cirurgia, uma medicação, e isso ficar emperrado. Já trabalhei como conselheira, desempenhando funções, inclusive no Conselho Fiscal, por N motivos, inclusive de saúde, eu tive que me ausentar, e me coloco à disposição. Não querendo ser repetitiva, mas como o Ney colocou, a função essencial desse
equipamento, desse braço, ele é um extensor, ele apoia o pleno na avaliação de processos de contratação. Nós temos aqui muita gente falando contra, seja os contratos de higiene, contratos de ressonância, contratos de recepção, tudo isso é avaliado. Contrato, por exemplo, com a Casa da Criança Paralítica, Maternidade de Campinas, vocês recebem verbas de ordem federal, estadual e municipal. A função é ver se bate. Números. Estou pagando X, estou levando o quê? Quantas vagas nós temos? O que está sendo facilitado? O que realmente está sendo creditado? Então, essa é a função. Vocês, peçam a vocês que deem essa credibilidade, até porque vejo que nós temos um número ínfimo aqui de mulheres participando, né? E acho isso essencial, a gente tem que mostrar para o que veio, ainda que sejam números, a gente tem essa capacidade. Então, essencialmente, avaliar isso, trabalhar junto, e a minha proposta também vem de encontro que a gente bate muito contra, né, terceirização, só que ela existe. Não dá para você dizer que não. Está presente na farmácia, está presente em todos os lugares. Então, a gente tem que brigar sim, mas essencialmente construir propostas, levar uma forma de trazer esse pessoal, porque nós encerramos aqui esse pleito sem a participação, sem o reconhecimento da Secretaria de Saúde. Eu acho isso, assim, lamentável. A gente não pode fazer SUS, fazer justiça, fazer direito, ter um atendimento digno, sendo que eles viram as costas para a gente. Então, é essencial, é ter esse equilíbrio. A gente precisa chegar num ponto em comum, buscar, ter independência, mas, essencialmente, ter diálogo. Ter diálogo, e ninguém melhor de que quem passa, quem sofre na pele, quem sente a navalha cortando para falar sobre o assunto. Então, eu me coloco à disposição para vocês, e é o que eu posso fazer, tá? Sou advogada também, sou conselheira do Corém, e ainda estou na rede, mancando na minha dificuldade, mas eu vou à luta. Obrigada a todos. Então, no mesmo processo, vamos chamar os trabalhadores. Roseli, o Ney, depois ele vai. Patrícia, a Adriana depois vai, o Augusto também depois vai. O João Paulo, a Cláudia, a Daniele, o Marco Sabino, o Geraldo, Elisiene e o Clóvis. Cada conselheiro vota em 2 candidatos, de 1 a 2.
Agora os candidatos. Ele está escorregando outra vez. 11 votantes. Trazendo a urna aqui. Vamos lá. 1, 3. 1, 3. 1 e o 3. 1 e o 2. 1 e o 3. 1 e o 2. 3 e o 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Eleitos o Ney e o Zé Augusto. A próxima eleição é da mesa diretora usuário. Quem são os candidatos usuário para compor a mesa que faz a condução dos trabalhos no dia da reunião? Por isso que hoje não tem ninguém, que era só que o Mário estava ausente aqui. Quem são os candidatos? Uma vaga de usuário, uma de trabalhador e uma de gestor. O gestor, quem é da mesa? Mônica, me ajuda. Fabinho do Marigate.
meu ex-companheiro de conselho. Então é só o Mário se apresenta. Boa noite a todas, todes e todos. Meu nome é Mário, atualmente estou secretário de Formação e Cultura no Sinergia CUT, Sinergia Campinas. Sou professor de Sociologia de formação, educador popular, faço parte da rede de educadores da CUT São Paulo. Estou coordenador do Conselho Local do Sereste, da CIST, que é a Comissão Intersetorial de Saúde da Trabalhadora e do Trabalhador, do Coletivo de Saúde da Subsede da CUT Campinas e do Coletivo de Formação da Subsede CUT Campinas também. Já venho de uma gestão agora, da gestão anterior, onde eu cumpria já esse papel de mesa. Se me for dada a confiança de continuar nesse papel, será um imenso prazer conduzir as nossas reuniões e poder continuar me despedindo, sempre desejando um Viva SUS. É isso. Obrigado, Mário. Também, assim, como só tem um candidato, eu vou perguntar ao Pleno se tem a objeção de a gente fazer por aclamação a votação do Mário, no caso, os conselheiros usuários. Alguém contrário? Abstenção? Então, por unanimidade, o Mário reconduzirá a mesa do novo Conselho 2023-2026. Agora, no mesmo sentido, é o trabalhador que vai compor essa mesa. Quem é o candidato, o trabalhador? A candidata Roseli, lá do Centro de Saúde Carlos Gomes. Não mais, você está onde? No Cássio Raposo. Me perdi nessa. Então, se apresente, por favor. Tem mais alguém? Então, vamos lá, Roseli. Boa noite a todas. Meu nome é Roseli. Sou auxiliar de saúde bucal no Centro de Saúde Cássio Raposo. Passei por 8 anos no Distrito Leste, como auxiliar de odonto também. Estou nessa luta do SUS também já há uns 10 anos. Recente, né? Bem jovenzinha eu sou nessa luta. Pretendo, se me for confiado também, compor essa mesa para o próximo biênio de mandato. Conto com o apoio dos meus colegas, porque também sou nova nesse caminho, nessa estrada. E se eu for útil, desejo ser útil, e é só. Obrigada, Roseli. Como também só tem uma candidata, gostaria de perguntar aos trabalhadores se tem alguma objeção da gente fazer por aclamação, a abstenção. Então, por unanimidade, a Roseli está eleita. Então, a gente chama a Roseli, o Mário e o Fábio para conduzir agora o novo Conselho 2023-2026. Sejam todos bem-vindos. Trabalhar, meu filho. Já está começando. Bom, vamos compondo aí, gente. Tranquilo. Nós temos ainda, antes de concluir a reunião, primeiro acho que é importantíssimo manifestar a importância desse processo democrático, fortalecimento do Conselho. Nós temos ainda uma questão antes do encerramento, que é no processo agora de eleição, nós tivemos, em alguns casos, a eleição de suplentes excedentes. Isso foi discutido, foi inclusive feita uma consulta ao Ministério Público e a promotoria, 24ª Promotoria de Justiça de Campinas, que é a Promotoria de Inclusão Social e Direitos Humanos, manifestou concordância, apenas observando que isso deveria ser normatizado. E foi inclusive encaminhado, no momento em que foi apresentada a ideia,
uma proposta de resolução, que é a Resolução 01 de 2023, que dispõe sobre a eleição de suplentes excedentes nas eleições para o Conselho de Saúde em Campinas. Então, essa que está na tela, né? A gente vai fazer a leitura e, a partir daí, a gente faz a votação. Considerando a alta rotatividade de pessoal de serviços terceirizados em Campinas, como no Complexo Hospitalar Ouro Verde, nas unidades de pronto atendimento, no Hospital Municipal Mário Gatti, cujos conselhos locais de saúde paritários contam com representantes de trabalhadores com mandatos que duram 2 anos, considerando a necessidade de manter o funcionamento com quórum destes e de conselhos como o municipal, cujo mandato é de duração de 3 anos, considerando que neste contexto, acho que só voltar um pouquinho, passou que pulou para a última página. Considerando que neste processo de definição das delegações para a etapa municipal das conferências tem se mostrado necessário compor listas de espera para a chamada destes 2 segmentos, ou seja, trabalhadores, gestores, prestadores, para garantir paridade entre tais segmentos na etapa municipal, mantendo sempre a referência do número de usuários eleitos, considerando que nas eleições de conselheiros a lista de espera de suplentes excedentes que consta em ato de eleição deste conselho, na qual ficam elencados quem está na sequência decrescente de votos para assumir quando houver vacância, tem viabilizado mais tempo de manutenção dos mandatos vigentes, evitando novas eleições para recomposição de segmentos, considerando que na eleição para o Conselho Municipal, que encontra-se em andamento, uma das entidades inscritas, Movimento Popular de Saúde de Campinas, que adotou esse procedimento, foi indicado um suplente excedente, além dos representantes das vagas regulamentares, ou seja, 3 titulares, e 3 suplentes, com o mesmo propósito de poder ser chamado, como de fato ocorreu durante o último mandato, pois os 3 suplentes anteriormente eleitos se desligaram, sem que se tenha que realizar nova eleição para esse subsegmento, considerando ainda que foram realizadas 2 das 5 eleições em conselhos distritais nesta eleição para o Conselho Municipal de Saúde, em que foi adotado o mesmo procedimento, identificando um suplente excedente na ata de eleição para uma futura chamada, caso haja necessidade de desligamento do suplente durante os 3 anos de mandato, considerando que tal prática não está nas normas legais das eleições do Conselho ou de conferências. Entretanto, tem sido muito interessante como mecanismo de facilitar o quórum e a paridade nos conselhos, considerando que a Promotoria de Justiça, Direitos Humanos e Inclusão Social de Campinas, em despacho proferido perante questionamento sobre o procedimento adotado nas eleições para o Conselho Municipal de Saúde de Campinas 2023-2026, acerca da figura do suplente excedente, afirmou: não vislumbre irregularidade, importante que essa decisão e justificativas estejam formalmente registradas no Conselho. Interessante o encaminhamento de proposta para adequação das normas a essa realidade. O Conselho Municipal de Saúde de Campinas resolve adotar tal procedimento, desde que tenha como finalidade e condições de realização as mesmas que foram aqui descritas nos termos que seguem. 1. Serão admitidos nas eleições de conselheiros a lista de espera de suplentes excedentes que conste em ato de eleição daquele conselho na qual ficam elencados quem está na sequência decrescente de votos para assumir quando houver vacância. 2. Os suplentes excedentes apenas serão chamados quando esgotadas as opções de suplentes já previstos legalmente. Campinas, 1º de março de 2023, Conselho Municipal de Saúde. Então, essa é a proposta de resolução que foi trabalhada a partir do questionamento feito na discussão da própria Comissão Eleitoral e trazido à discussão também da Executiva, e que nós levamos ao Ministério Público, à 24ª Promotoria de Justiça, com o que está escrito aí, um parecer, na nossa opinião, bastante explícito, no sentido de que não há irregularidade, que é plausível. Então, nós trouxemos essa resolução, gostaríamos de perguntar se há alguma conselheira ou conselheiro que gostaria de se manifestar contrariamente a essa resolução. Conselheiro Trombeta, conselheiro Valdir, podem vir aqui, a gente já encaminha a discussão e a deliberação.
Enquanto o trombeta, seu Valdir, vem, uma pergunta. Das demais pessoas, há alguma dúvida a respeito do procedimento? Bom, então... Mariante, só uma questão de ordem. São 8h55. Eu acho que precisa prorrogar... Perfeito. Pelo regimento, nós vamos aqui prorrogar, mesmo que não utilizemos a meia hora de prorrogação, mas para garantir que a gente possa fazer a deliberação. Podemos prorrogar a discordância aqui de a gente fazer a prorrogação por mais meia hora, mesmo que não utilize a meia hora, para garantir essa deliberação? Alguma divergência? Então, trombeta? Pois não. O tempo de fala é o tempo de sempre do conselho, máximo 3 minutos. Isso não se altera. Só uma questão de esclarecimento, no caso, para a presidência, nós estamos abrindo para debate ou é uma defesa contrária à resolução? Eu penso que nós podemos fazer o seguinte, nós podemos ouvir os 2 conselheiros e caso se verifique que existem 2 posições no mesmo sentido, se garante um tempo para uma outra posição. É equilíbrio. Então, podemos ouvir os 2 conselheiros e depois estabelecemos aqui a possibilidade de uma argumentação. Certo? Eu queria ponderar aqui, eu gostaria de propor a simplificação. Tem 2 pessoas inscritas, o tempo de 3 minutos, somado 6 minutos. Se forem 2 posições contrárias, nós abrimos a posição favorável, pode nem gastar os 6 minutos, e a gente encaminha. Podemos fazer assim? Então, conselheiro trombeta para ter 3 minutos, depois conselheiro Valdir. Eu não vai ser nem 3 minutos, vou ser rápido. Eu acho o seguinte, eu acho que as leis podem ser mudadas, aliás, já deveriam ser mudadas essas leis, já fizemos uma proposta, quando fui conselheiro municipal, nós até trabalhamos nisso, para adequar inclusive os 2 anos de conselheiro distrital e local para 3 anos também, que ela não coincide as eleições. Eu acho que isso aí veio como se fosse uma espécie de ditadura de ordem, sabe? Porque uma pessoa resolve que tem que mudar. Eu penso, não, embora o parecer do Ministério Público lá do Direito de Cidadania seja favorável, sei lá, não sei, não vi nada descrito dele, mas eu acho que o que está na lei e o que é regimental muda-se, mas primeiro passa pela lei, porque vai passar por cima de uma lei municipal que nós temos. Aliás, conselheiro excedente, que eu saiba, não existe isso aí em quase nenhum conselho do Brasil. Para mim é a primeira vez. Eu acho que, como sempre teve, nós temos conselheiro suplente, entra, se não tiver, faz como fizemos sempre a eleição. Eu não sei por que isso. Eu acho que nós teríamos uma coisa muito mais importante a debater, o caos da saúde pública de Campinas, por exemplo, para a gente ficar discutindo essas coisas aqui. Obrigado, boa noite. Valdir? Bom, boa noite. É assim, a Constituição do país diz no artigo 5 que você só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Isso quer dizer o quê? Que se está na lei, você pode fazer na lei. Se não está na lei, não é porque não está na lei que você pode fazer. A lei que criou o Conselho Municipal diz titular e um suplente. A lei que criou, a Lei 6547 de 1991, que criou os conselhos locais, sua autoria, né, Anjo, diz um titular e um suplente. A Lei 11.465, que criou os conselhos distritais, também diz um titular e um suplente. Né? Inclusive a Lei 8.1142/90, que é a lei federal que cria os conselhos, ela não fala a respeito de conselhos locais, mas tem uma lei municipal que criou os conselhos locais aqui nessa cidade. Então, lei nenhuma fala de suplente excedente. Eu acho que a gente precisava mudar a lei. Agora, mudar a lei, eu acho muito preocupante, né? Porque lei, muita gente pode dar palpite, e eu acho que isso não é legal. Por exemplo, nós temos algumas coisas muito mais sérias, como disse o trombeta, certo? De tentar resolver na cidade. Por exemplo, as mortes na maternidade. Só isso. Muito obrigado. Na verdade, a gente votou aqui uma vez a respeito de uma comissão de óbito. O que aconteceu? Meu amigo Paulo morreu lá no Anchieta, depois de esperar 11 horas
E até hoje eu não sei por que ele morreu. Se foi omissão ou sei lá o quê. Então é isso que a gente precisava ver. As mortes na cidade, a comissão de óbito, né? É isso que eu preciso saber. O meu amigo Paulo morreu lá, conselheiro junto comigo lá no Chieta. Esperou 11 horas pela Chieta, tá? Muito obrigado. E tem 70 médicos na Chieta, hein? Obrigado, Valdir. A mesa compreende que tratou-se de duas defesas contrárias à resolução, então abre duas inscrições para defesas favoráveis à resolução. Mariante está inscrito. Mariante. Eu queria tentar dialogar aqui com os conselheiros e conselheiros, primeiro, que esse é um trabalho que é resultante de uma construção do mandato que se encerrou e com absoluta preocupação de fortalecimento do Conselho. A questão de vagas, que muitas vezes problematizam o quórum, não é um detalhe, e quem está aqui nesse Conselho há alguns anos sabe muito bem disso. Sabe muito bem, sabe, nessa gestão especificamente, não, mas em 2 mandatos anteriores nós tivemos muita dificuldade de composição do quórum. Então, a composição do quórum não é um mero detalhe, porque se nós não tivermos o quórum, nós não temos capacidade de deliberar. A preocupação que foi trazida pela gestão, que se encerrou com essa proposta, foi exatamente de fortalecer. Segundo, sobre legalidade, há muito debate a ser feito. Em primeiro lugar, nós consultamos o Ministério Público exatamente para ter uma segurança daquilo que estava sendo proposto. Não foi uma aventura jurídica. Consultar a Promotoria de Direitos Humanos e Inclusão Social no que foi ali explicitado, e, me desculpe, está escrito na resolução, e eu gostaria aqui de pedir, até pelo respeito que seria bom que nós tivéssemos, que ninguém escreve numa proposta de resolução que o promotor se manifestou se não for verdade. A promotoria se manifestou e disse sim que não tem irregularidade. E o que nós estamos trazendo aqui nessa proposta, essa é a questão fundamental. A finalidade. Qual é a finalidade? É a finalidade de garantir que o quórum não vá se esvair e garantir exatamente que o Conselho funcione. Então, no meu ponto de vista, isso não tem ilegalidade, e a promotoria se manifestou de maneira explícita em relação a isso aí. Outro questionamento que foi feito a uma outra promotoria, que foi respondido pela mesa diretora, não teve novo questionamento, era o questionamento que falava de ilegalidade, não teve. O promotor Ângelo Carvalhais veio à executiva e questionou, e foi respondido e não se manifestou mais. O que há de ilegalidade? O que há de ilegalidade? Então, não há ilegalidade, a promotoria se posicionou sobre isso, e no nosso ponto de vista, o que é fundamental, nós queremos fortalecer o Conselho e acreditamos que a figura do suplente excedente, nesses casos, pode contribuir. E essa é a grande questão. O que está em jogo aqui é exatamente o fortalecimento e a possibilidade do quórum. Todas as questões colocadas, podem ter certeza, nenhuma das pessoas, nem do mandato que se encerra, nem do que está começando, acha que não é importante discutir as mortes da maternidade e quaisquer as mortes que aconteçam. Nós estamos aqui para garantir o SUS exatamente para que não aconteça isso. E por isso que nós queremos fortalecer o Conselho com essa resolução, que do nosso ponto de vista vem nesse sentido. Por isso nós pedimos voto favorável à resolução para o fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde. Obrigado. Obrigado, Mariante. Só esclarecendo, que acho que o José Augusto está pedindo, é uma questão de ordem ou é inscrição? Tá, é porque a companheira, pode ser? Cede para ele? Tudo bem. Então, é uma inscrição para a defesa, correto? Então, por favor. Eu queria defender essa medida contando a experiência do Conselho Local do Ouro Verde. É uma situação nova e situações novas, às vezes, exigem regras novas. Os trabalhadores do Ouro Verde são todos terceirizados. Alguns, inclusive, precarizados. Os contratos são precários. E a rotatividade é muito alta. Então, a gente tem uma dificuldade enorme e teve uma dificuldade muito grande para conseguir manter uma representação de trabalhadores no Conselho Local do Ouro Verde na gestão passada. As pessoas eram eleitas, mas depois saíam do hospital. E tem horas que não é viável. Eu até entendo que o ideal seria fazer novas eleições. Acho que algum dos dois falou isso, eu até acho que é mais democrático. Mas tem hora que não dá. Você simplesmente fica sem quórum. Então, eu acho que essa medida ela é uma medida nova,
que visa enfrentar uma situação nova. A gente tem trabalhadores agora na área de saúde com uma rotatividade muito grande e eles precisam ser representados, precisam estar representados, têm que participar do conselho. Obrigado pela participação. Feito as duas defesas contrárias à resolução e feito as duas defesas favoráveis à resolução, a mesa encaminhará para a votação. A votação se dará da seguinte maneira: primeiro, aqueles e aquelas que são favoráveis à resolução apresentada, e após, aqueles e aquelas que são contrários. Tentaremos fazer por contraste. Então, aqueles e aquelas favoráveis à resolução apresentada, conselheiros titulares e na titularidade, e conselheiras titulares e na titularidade, levantem a mão. Aqueles e aqueles contrários, levantem a mão. Por contraste, a mesa declara que está aprovada a resolução. Bom, sim, está registrado o voto contrário, acabou de ser registrado. Então, com o voto contrário e todos os demais, é aprovada a resolução. A gente, em primeiro lugar, eu queria pedir, antes da gente encerrar, né, além de avisar que imediatamente as companheiras e companheiros, conselheiros e conselheiras da executiva e dos outros órgãos serão avisados que a gente vai compor um espaço para a nossa operação imediata, né? Então, para ter reunião, inclusive, se possível, na próxima semana, e a gente vai dialogar sobre isso, né? Não dá para parar. A próxima reunião desse pleno é dia 22 de março, por sinal, na semana da Conferência Municipal de Saúde. Momento excelente. Vamos nos reunir, dar conta da nossa pauta e mais aquecidos ainda para a nossa conferência, que é o nosso espaço fundamental. Mas eu queria pedir aqui, antes da gente encerrar, né, que a companheira Nayara, que, né, encerrou hoje o mandato, em nome desse mandato que encerrou, fizesse aqui uma saudação para a gente. Nayara, por favor, vem aqui com a gente. Ai, ai. Rupiei. Gente, assim, eu acho que esse momento é um momento muito importante, assim, para a gente do SUS, para nós que defendemos a saúde de qualidade, 100% pública, integral e equânime, né? Que queremos isso e lutamos isso no dia a dia, todo o tempo, né? Não vamos desistir, nós não temos o direito de fazer isso, né? Eu não estou no conselho, mas vou participar de algumas comissões, vou estar no Movimento Popular de Saúde, que é o meu lugar de origem, e contem comigo sempre que precisarem para a gente estar junto nessas lutas que continuam sendo muito necessárias. Nós estamos num momento do SUS Campinas com muitos problemas, e nós vamos precisar arregaçar mais ainda as nossas mangas para esse trabalho, que é um trabalho muito importante para a nossa cidade, né? Para o nosso estado e para o nosso país. Viva o SUS é nosso, ninguém tira da gente, direito conquistado não se compra e não se vende. Direito conquistado não se compra e não se vende. O SUS é nosso, ninguém tira da gente. Direito conquistado não se compra e não se vende. Bacana. Eu queria pedir que todo mundo também ficasse para a gente tirar uma foto, né? Pedir a todas as conselheiras, conselheiros, titulares e suplentes, vamos lá. Né? Até porque é importante dizer, pessoal, dia 22, enquanto vão vindo para frente aqui, dia 22 a gente já vai começar a conversar sobre composição de comissões. Tem comissões permanentes, tem as comissões de acompanhamento de convênio, e aí titulares e suplentes, nesse momento, nas mesmas condições, todo mundo participando de comissão. Vem para cá então, fazer a nossa foto. Aí quem for bom de foto, ajuda a orientar aqui no visual. Pessoal, cuidado com essa rampa, não tentem subir pela rampa, usem os degraus.
É facinho de cair. Vai lá, gente, vai lá. Tirar de lá de trás, porque aqui não cabe todo mundo. Vamos chegar. Um monte de gente entrando na frente o tempo todo. Quadrado de fita amarela, sabe? Aqui não passa daquele jeito. Aqui não fica passando. Se o pessoal tiver posso dar uma ideia? Ele é mais alto, mas... Aqui, ó, nossas companheiras aqui, eu vou agradecer, ó, vamos lá, todo mundo falando SUS, hein? Vai, 1, 2, 3 e...
Mas eu acho que só que a comissão das mulheres defender o direito das mulheres. Porque se ele entrar, a gente está lascado. Eu ia me posicionar porque eu ia falar, olha, meu filho, tem que ter frequência e tem que ter também, porque a gente vai construir projetos para os usuários. Eu só quero essa vontade da daqui. Eu percebi. Eu tinha uma novidade. Chegou uma novidade. Deu certo. Deixa. É demais, né? Trabalhar nossa história. Ah, deixa eu fazer. Como assim, né? Ah, eu também? Fazendo no show. Esses bebês choram. Ai, que maravilha, mas certo. Já tá no ar. Tchau, boa sorte pra vocês, viu? Essa continuidade, um beijo na família. Um beijo na família. Bem melhor do que a anterior. Existe uma comissão de acompanhamento. Você vai ter que substituir banana. Deixa eu desligar isso aqui, tá gravando ainda.